fundo, credo. Olha. Tem que pôr um pano verde aí e jogar uma imagem. Que feio que ficou meu fundo. Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, sejam bem-vindos à live de hoje, que vai ser sensacional, certo? Vamos falar muito sobre contratação. Se você tá afim de contratar, se você tem dificuldade de contratar, fica na live. Ah, Nina, mas eu não quero contratar agora. Mas você vai querer, logo mais, conforme você for crescendo, você vai querer, né? Você vai ver que você vai precisar ter alguém para te ajudar. E com os conhecimentos que a gente vai dar aqui na live hoje, vocês vão ver que vai facilitar o processo de vocês, tá? Essa era uma dor que eu tinha, porque eu sempre tive dificuldade para contratar as pessoas quando eu tava aqui na loja. Eu sempre tive muita dificuldade para contratar. E aí eu fui começar a buscar sobre análise de perfil comportamental. Claro, muito superfluamente, né? Tá certo? Superfluamente? Existe assim? Óbvio, né, gente? Eu tenho que falar uma merda aqui. Superficialmente, bem superficialmente. E hoje eu resolvi que eu ia trazer o Luiz, que é expert, né, em análise de perfil comportamental. Ele vai explicar bastante sobre isso, o porquê disso, e vai tirar bastante dúvida de vocês. Certo, meu povo? Então, quem tá afim, ó, quero ser uma águia, Nina. Tati, então se você quer ser águia, já fica nessa live, que essa live vai ser muito legal, vai ser muito gostosa de conversar. E quero dizer pra vocês que hoje eu tô animada, porque amanhã é meu aniversário, vou fazer 19 anos, tô muito feliz, né, a carinha de jovem, né, não nega, certo? Então tô bem contente. O Luiz já entrou aí? Luiz? Deixa eu ver se o Luiz dá um hello aqui, Luiz. Tô ansiosa pra essa live, cara. Queria ter o Luiz na minha vida há alguns anos atrás, pra facilitar meu processo de contratação, gente. Vamos lá. Nina, mas olha, eu sei que tem muita gente que deve estar pensando aí assim agora. Nina, mas eu não vou... Ah, o Luiz chegou. Peraí, Luiz, já vou te chamar. Eu sei que deve ter muita gente que tá pensando assim, mas pra que eu vou contratar? Agora eu não vou contratar, eu trabalho em casa, eu trabalho sozinha, não quero. Gente, todo conhecimento é fundamental. Quando vocês têm conhecimento, quando vocês menos esperam, aparece uma oportunidade de vocês contratar uma freela, chamar alguém pra ajudar, tá? Deixa eu chamar o Luiz aqui, que o Luiz já chegou. Deixa eu ver, peraí, transmitir ao vivo. Bora, Luiz! Já estou aqui. E aí, jovem? Tudo bem? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá baixo, mas eu tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o áudio. Peraí. Coloquei meu máximo aqui. Deixa eu ver se vai melhorar mais. Ah, Luiz, mas é que eu grito muito. Aí quando a gente fala que a pessoa que grita muito é porque é um pouco surda, né? Eu devo ser um pouco surda. Eu grito muito. Vamos lá. Luiz, mas tô te ouvindo, galera. Vocês que estão aí na live, coloca pra mim se vocês estão ouvindo bem o Luiz. Fala um pouquinho, Luiz, pra gente ouvir. Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí o áudio? Qualquer coisa eu tirar baixo, né? o celular, ver se melhora. O pessoal falou. Vê se tá ouvindo bem aí. O YouTube bem? Tá sem som. O YouTube Nina, tá... no YouTube tá sem som. Rafael tá arrumando. E aqui no Instagram, vocês estão ouvindo bem? Tá bem baixinho, Luiz. Tá bem baixinho. Peraí, eu tirei até a capa do celular aqui para ver se melhorava. Tirei a capa para ver se ficava bom. Ou então eu saio e volto novamente. Deixa eu sair e voltar novamente, ver se melhora. Tá bom. Tá bom? Então sai aí. Sabe sair? Vou sair rapidinho, peraí. Eu vou sair e volto. Meu Deus do céu, agora eu mexi. Tá. Nossa, tava bem baixinho, bem ruim. Dá um oi de novo, Luiz, que aí eu te chamo. Eu não sei botar. Peraí. Nem aparece ele pra mim, ele vai ter que dar um oizinho. Baixinho e a Nina fala alto. O som está bom, mas é o da Nina. Tá, ele vai dar um oi aqui, ele vai entrar.
A gente precisa escutar ele muito bem, porque ele vai vir com informações importantíssimas, meu povo. Nossa, eu tô depressiva com esse fundo branco, gente. Tá muito feio. Já estou aqui, Marcos. Não perca, você tá falando com a Raquel? Ah, tô compartilhando. Eu tô compartilhando com todo mundo, nem sei quem tá aqui. Isso, compartilha. Ô, gente, compartilha com geral aí pra gente encher essa live, porque é informação importante, tá? Pra vocês. Gente, fazer bolo, ser confeiteira não é só fazer bolo, tá? Vamos lembrar disso. E vai ser muito legal para autoconhecimento também. E vai ter o presente que ele vai dar, né? No final da live, que vai ser muito sensacional. Cadê o Luiz? Luiz? Cadê você, Luiz? Ele entrou. Enviou uma solicitação. Transmitir. Agora vai, eu tenho certeza que vai dar certo. Voltei. Eu acho que agora vai. Perfeito agora. Eu troquei de aparelho. Peguei o iPhone, vou jogar no lixo. Peguei outro aparelho para poder ver se vai dar certo. Joga no meu lixo aqui em casa. Não, deixa ele aqui, não. Eu tava brincando. Tava brincando aqui. Gente, ó, Luiz, antes da gente começar, eu tô muito feliz que você tá aqui. Ó, eu tô feliz, o Rafa tá feliz, o Marcos tá feliz, tá todo mundo feliz. E aí? A Elaine, Carol, tá todo mundo muito feliz que você tá aqui hoje. Saudade deles aí, saudade dos meus amigos aí. Conterrâneos aqui, né? A gente te admira muito e muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e poder passar um pouquinho do seu conhecimento aí para minha audiência. Quero que você comece essa live aí se apresentando, né? Falando quem você é, o que você faz, para as pessoas te conhecerem melhor, porque você vai ser uma peça fundamental aí para as nossas águias. Bora? Vamos embora. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer o convite, tá, Nina? Obrigado mesmo aí pelo convite. Eu sou Luiz Vicente, eu sou natural de Pernambuco, falo de Caruaru atualmente, sou formado em administração de empresas aí desde 2012, tenho pós-graduação em marketing e propaganda, e nessa área de desenvolvimento humano, coaching, PNL, formações, análise comportamental DISC, eu tenho aí umas 20 formações aí já no currículo, trabalho com treinamentos desde 2015, ministro de formação em coaching também, tenho uma formação 100% online, assim como a sua também, desde aí 2018, atualmente mais de 40 mil pessoas aí eu já formei com essa metodologia de análise DISC, mais de 700 alunos aí com a formação, a gente fala formação mais avançada, e é uma área que eu sou apaixonado em falar, que é a desenvolvimento humano. Também sou professor universitário de turma de pós-graduação, faço parte também da associação comercial, ao qual eu sou vice-presidente atualmente, que é a associação da SIC, é a maior associação do Norte e Nordeste, com quase 2.000 associados. Também sou coautor desse livro aqui, Mapa da Vida, onde eu falo sobre de que forma você pode trabalhar suas crenças comportamentais no seu dia a dia, o quanto elas podem te possibilitar conseguir resultados na sua vida, e o quanto elas também podem te bloquear também no teu dia a dia. E eu acho que isso é um pouco do Luiz Vicente. Tá? Eu acho que é isso. Sou rotariano também, já fui presidente do Rotary, e amo ajudar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Conheço já Elane e Marcos aí, eu acho que já tem uns 3 anos aí, eu acho, mais ou menos. Frequentava muito lá o espaço que eles tinham, e assim, é um pessoal que eu gosto muito também, tenho muito carinho. E estou aqui hoje 100% disposto para poder ajudar aí a tua equipe, as meninas aí que estão acompanhando o teu trabalho. E é uma honra para mim estar aqui junto com você aqui hoje. Que legal. Gente, só isso, viu? Luiz, é só isso, tá, gente? Então vocês viram que hoje vai ter pouco conhecimento. Quem não quer conhecimento, só um pouquinho, quer, só um pouquinho. Sair, porque vocês vão ter aqui muito. Ô, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre... Eu queria, antes de qualquer coisa, que você explicasse sobre o que é esse perfil de análise comportamental DISC, para as pessoas entenderem e o porquê. E eu quero que você passe para elas. Você conhece a minha audiência e eu queria que você passasse para elas o que isso vai agregar para elas, tá? Só para elas poderem entender. Tá. Tranquilo. De antemão, já vou logo falando logo o seguinte para quem está aqui. Essa nossa live de hoje vai ser muito mais do que uma contratação. Ela vai ser uma aula para a sua vida como pessoa. Não só como você, como mulher. Pelo menos aqui, eu acho que 99,9% aqui é mulher. O quanto elas vão poder usar essa metodologia para si e também para o outro. Assim como também aprender como contratar de forma mais assertiva. Tá? Já vou logo falando isso aqui para quem ficar até o final. A metodologia de análise comportamental que eu trabalho é o conhecido como análise comportamental DISC.
É diferente do análise comportamental tradicional que existe no mercado. Eu trabalho com metodologia exclusiva, que é uma metodologia quase centenária. Ela existe há quase 100 anos. Em 1928, um psicólogo, doutor também, PhD, ele desenvolveu o estudo do comportamento humano através de 4 fatores, onde ele disse o seguinte: todos nós temos 4 tipos de comportamentos, onde tem pessoas que são mais dominantes, são mais rápidas, mais diretas nas suas decisões, pessoas que têm aquele espírito empreendedor muito nato na sua veia. Exemplo, você é uma pessoa que tem esse espírito muito alto no seu comportamento. Você não espera as coisas acontecer para poder tomar decisões. Então tem muitas mulheres no dia a dia delas que elas têm esse espírito rápido, direto, objetivo, muito enérgica, ela não sabe esperar. Se ela coloca uma garrafinha aqui no canto e alguém esquece, ela fala, tem aquela garrafinha do lugar. Se passa 5 minutinhos, 10 minutos, a pessoa não tira, ela não fica lá com paciência de mandar tirar novamente. Ela mesmo vai lá e faz. Ela é impaciente. Ela é determinada quando ela quer as coisas. E todos nós, de alguma forma, temos os 4 fatores comportamentais que o Maston fala. Que ele diz o seguinte: desses 4 estilos comportamentais, são fatores, todos nós temos. Mas um ou outro dos 4, ele vai começar a aparecer mais no seu dia a dia, de forma mais evidente. E como é que ele descobriu isso? Porque o nosso comportamento, 50% dele vem de genética. Vem dos nossos ancestrais. É nosso tataravô, 50% do seu comportamento hoje, ele vem da sua genética. É como se fosse nosso DNA. E 50% você adquire ao longo da vida. Seja com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, escola, casamento, a sociedade onde você vive. E juntando 50% que vem da sua genética com 50% que você adquire ao longo da vida, você tem a construção de um comportamento único, onde ninguém é igual a ninguém. A gente tem semelhanças. A gente fala assim, olha, os semelhantes se atraem, os opostos se afastam. Então, tem gente que diz assim, Luiz, os opostos não se atraem? Na física, sim. Em termos de comportamento humano, os opostos não se atraem. E se atraem, se for de forma consciente. Exemplo, o meu comportamento é totalmente diferente da minha esposa. Nós somos opostos. Só que, quando eu não sabia sobre isso, gerava muitos conflitos no meu casamento, no início do meu casamento, porque eu não sabia disso. E eu dizia assim, essa mulher não me ama, essa mulher não gosta de mim, porque ela é muito diferente de mim. E normalmente, a gente se afasta daquilo que a gente não gosta. É inconsciente. Então, a mesma coisa acontece no mundo corporativo quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar com a gente. Se não tiver um time, se não tiver um comportamento adequado com aquilo que a gente espera para o nosso negócio, a gente tende a gerar alguns ruídos na comunicação. Então, o Márcio falou que o primeiro fator comportamental que a gente tem é o dominante. Que é a dominância, como a gente fala. Tá? O segundo fator que ele falou, existe a influência. Tem aquelas pessoas que têm facilidade de convencer outras pessoas, de se comunicar, de ser livre, de ser leve, de ser solto, de gostar de ter ambiente com outras pessoas. A águia anda com águias. Então, o comportamento influente, aquele comportamento é como se fosse uma águia. Ela vê as coisas muito macro, vê as coisas muito de cima. E ela gosta de andar em bandos. Então, as pessoas que têm um comportamento influente, eles têm essa facilidade. São extrovertidos, têm capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas, em contrapartida, elas às vezes se dispersam também com muita facilidade. Porque tem muitas ideias e às vezes não sabem por onde começar. Então, às vezes, as mulheres que estão aí do outro lado dizem assim, Nina falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas eu também tenho esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu tenho que fazer bolo, eu tenho que vender, eu tenho que entregar. Às vezes é a mínima coisa para a cabeça dela. Então, quando ela já tem esse espírito mais de influenciadora, vamos dizer assim, ela consegue meio que fazer de tudo um pouco ao mesmo tempo. Mas tem outras que já têm um comportamento mais estável, que é o que a gente chama de estabilidade, que é o terceiro comportamento. Como é essa estabilidade? São aquelas pessoas mais amáveis, mais sensíveis, mais meigas, empáticas, são organizadas, gostam de segurança no que faz. Então, para elas tomarem decisões, elas demoram um pouco mais. São aquelas pessoas mais reativas. Elas esperam as coisas acontecerem para poder tomar uma decisão. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas se prejudicam para ajudar outras pessoas. É aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não. E tudo carrega sobre suas costas, muitas vezes. Às vezes, quebra a cara para ajudar o outro. Olhando para o lado do teu negócio, é aquela mulher que, às vezes, ela diz assim, olha, meu bolo custa R$60 o quilo. Aí o cliente pede 2 quilos. Dá 2,5 kg, ela fica com vergonha de cobrar 2,5 kg, só cobra os 2, porque ela tem medo da cliente reclamar ou não aceitar. Ela fica insegura. Então ela precisa de um certo apoio. É a mesma coisa de colocar uma pessoa para trabalhar com ela, a pessoa está errando, está falhando e ela não tem coragem de demitir. Porque ela sofre pela pessoa. Sim. Ou ela aceita muitas vezes o defeito daquela pessoa.
Então, a estabilidade tem esse tipo de comportamento. Já o último é o conformista, que é a que a gente fala de conformidade. É aquele perfil que ele é mais detalhista, ele é criterioso, ele é analítico, ele é muito perfeccionista. Ele toma decisões tendo o exato controle de tudo que vai acontecer. Não toma decisões por impulso. Quer saber tudo que está acontecendo, mas é muito justo. Se ela vai... O bolo deu 2,2 kg, ela cobra as 200 gramas, porque está dentro do trabalho dela. Ela contabiliza tudo que está ali, ela tem todo um controle. E muitas vezes as pessoas às vezes não gostam porque dizem assim, fulano é muito... por um detalhezinho está cobrando, qualquer coisinha está reclamando. Ou seja, é muito cri-cri, vamos dizer assim. Tá. Então, para algumas pessoas, esse tipo de comportamento, o Marshall fala assim, que são pessoas que preferem estar isolados num ambiente onde eles não gostam de estar com muitas pessoas próximas, porque às vezes não conseguem pensar com muito raciocínio lógico, preferem estar num lugar isolado. Aí, para outras pessoas, elas pensam que esse comportamento não gosta de outras pessoas. E não é que não gosta, é porque ele usa mais a racionalidade para poder tomar decisões. Enquanto o influente e o estável, ele é mais emotivo para tomar decisões, o dominante e o conformista, ele já é mais racional. Eles tomam decisões por mais racionalidade. Tá. Então, Luiz, e onde é que se encaixa aí esses perfis no comportamento da pessoa? Todos nós temos os 4. Só que um deles, ou 2, ou 3 dos 4, ele aparenta mais do que o outro. Você não consegue ter os 4 ao mesmo tempo, porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Tanto é que esse Maslow, que desenvolveu essa metodologia, em 1908, através de um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, ele foi o criador, um dos criadores do polígrafo, que é o detector de mentiras. Tá. E ele também é o criador daquela personagem Mulher Maravilha. Para quem conhece o filme da Mulher Maravilha, ele foi o criador da personagem da década de 40. Ô Luiz, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então você falou sobre os 4. Todos nós temos os 4, certo? Que provavelmente a gente usa em momentos diferentes, né? Em fases diferentes. Mas a gente tem 1 ou 2 que são predominantes. Ou 3. Ou 3 que... 2 ou 3 predominantes. Isso. Ele predomina mais no seu comportamento. Ao ponto que agora eu falando isso para vocês que estão aqui ouvindo, tem aqui 80 e poucas pessoas aqui vendo aqui ao mesmo tempo. Se vocês prestarem atenção nos 4 que eu falei, você conseguiu se identificar em um deles, ou em 2, ou em 3. Sim. Algumas pessoas falam assim, Luiz, eu consegui me identificar um pouquinho dos 4. Essas pessoas, existe uma explicação para isso. Ou seja, às vezes na sua vida, você está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, tantas coisas acontecendo, que você tem que se movimentar de acordo com o ambiente onde você está. Então, existe o seu comportamento na sua naturalidade, naquilo que você é, tá. E existe a forma que a gente fala que é a neuroplasticidade. É a capacidade que a gente tem de se moldar de acordo com o ambiente em nossa volta. Exemplo, se a gente olhar a Nina há 8 meses atrás, ela tem um comportamento dela que é nato, mas ela teve que se moldar em algumas coisas na vida dela para estar como ela está hoje. Ela teve que se adaptar em algumas situações. A mesma coisa sobre os alunos que estão aqui, ou não alunas, elas também, em alguns momentos da vida dela, elas precisavam se moldar. Aí Marshall fala o seguinte, que existe a nossa essência, quem a gente é, e existe o ajustado. O que é o ajustado? É a forma que a gente molda de acordo com o ambiente onde a gente está. Isso pode ser consciente ou inconsciente. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. E a gente pode passar a nossa vida inteira... Eu entendi que a gente se molda, mas a gente tem o que é predominante. Aqui, para mim, dominante total, né? E durante... Influente. Você é dominante e influente. Você foi falando sobre o estável, eu falei, não, essa não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Conformista também não. Nem muito. Então, mas deixa eu entender. A minha vida inteira vou ser desse jeito? Ou eu posso, quando eu tiver mais velha, mudar isso? Ou o que é predominante em mim sempre vai ser predominante? O predominante sempre vai ser quem você é. Porque a predominância, ela vem de 50% da sua genética e 50% você construiu ao longo dos seus 30 e poucos anos de idade. Automaticamente, essa predominância faz parte da sua essência. Se alguém, de alguma forma, no meio de você vive, tirar isso que você tem, tirar essa tua liberdade, tirar essa tua independência e dizer assim, olha, a partir de agora, tu vai ser uma pessoa 100% sensível.
amável, carinhosa com todo mundo. Não que você não seja carinhosa, tá? Carinhosa com todo mundo. Perfeccionista ao extremo. Tá tudo Para bem. vocês vai ser uma tortura. Uma tortura. Você pode até se moldar em alguns momentos, mas você não consegue deixar de ser quem você é. E em alguns momentos, quando você passa a ser quem você não é, você às vezes deixa de ter a sua essência para transformar-se em algo que você não é. Isso vai te gerar conflitos, estresse, depressão, vários conflitos na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Isso vai gerar para você aquelas pessoas que dizem assim, Luiz, parece que eu nasci com a estrela na testa. Ou parece que eu nasci com a estrela em outro lugar, mas não foi na testa. Ou seja, tudo que eu faço é como se estivesse dando murro em ponta de faca. É aquelas pessoas que às vezes vivem em prol de outras pessoas, mas elas não se conhecem de forma verdadeira. E Cara, tudo isso tem a ver com a contratação. Eu não tenho como pegar uma pessoa para trabalhar no meu negócio, trabalhar na minha empresa, se eu não sei o que essa pessoa vai fazer, se ela tem a ver com o meu comportamento. Porque na física, os opostos se atraem. Mas em termos de comportamento, o ser humano, ele odeia no outro aquilo que ele não é. Exemplo, se você é uma pessoa bastante comunicativa, bastante influente, bastante dominante, qual é o teu oposto? É ser muito perfeccionista, é ficar muito atento nos detalhes. Então, tu, inconsciente, tu não gosta das pessoas que querem te controlar, porque tu não é assim. Da mesma forma, se tu chega aqui com a audiência que ela é muito perfeccionista, muito detalhista, se tu não explicar para ela os mínimos e mínimos detalhes, ela vai dizer, não fica a cara dessa menina. Sei lá, ela não explicou tão bem quanto deveria. Por quê? Os opostos não se atraem. Então, a gente odeia no outro aquilo que a gente não é. Quando é inconsciente. Quando a gente não sabe. Isso cara, pode gerar muitos ruídos. não, é muito legal você falar sobre isso, porque antes de qualquer coisa, a gente precisa se conhecer. A gente, cara, tanto para contratação quanto para relacionamento, que foi o que você falou. E durante a minha jornada, eu sempre tentei trabalhar muito esse autoconhecimento. E eu percebi que depois que eu fui entendendo um pouquinho sobre isso, é muito, muito vago, né? Mas que as coisas ficaram mais fáceis para mim. Eu entendia como lidar com as pessoas. Ficou fácil para eu lidar melhor com as pessoas que estavam perto de mim, mesmo que eram pessoas que eram opostas a mim. Muito legal e muito mais fácil para contratação. Fala um pouquinho agora sobre isso que você ia começar aí. Vamos lá. Então, o que é que acontece? O correto dentro de um comportamento humano é a minha comunicação, eu me adequar à comunicação do outro. Exemplo, se eu percebo que Nina é uma pessoa dominante e uma pessoa influente, em poucos segundos eu conversando com ela, eu preciso me adequar à comunicação dela. Ou seja, se ela é rápida, se ela é direta, se ela é objetiva, eu também preciso ter essa linguagem com ela para eu ter mais assertividade com ela. Se eu for ter uma linguagem mais, olha, veja só, eu acho, tu vai achar um tédio. Tu vai ficar assim, ó, continua. Pra tu vai ser uma tortura, porque tu não é assim. E a nossa mente, ela nos afasta daquilo que a gente não gosta. Porque a zona de conforto da nossa mente ela é condicionada a fazer aquilo que a gente quer. Então, isso às vezes acontece dentro de casa, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe. Eles têm um comportamento deles. E a gente, por não saber disso, a gente defende sempre quem a gente é. Sim. Então isso começa a gerar conflitos, começa a gerar ter ruídos. Então a análise DISC, a análise comportamental DISC, ela nos ajuda a entender o nosso comportamento, entender o comportamento do outro, para isso a gente ter mais assertividade na nossa comunicação. Com isso, se eu trabalho com uma pessoa que vai estar lá junto comigo, trabalhando no meu propósito, no meu trabalho, naquilo que eu acredito, eu preciso ter uma pessoa que ela esteja alinhada com o meu comportamento, alinhada com as atribuições que eu preciso que ela faça, porque eu vou ter mais assertividade e com isso eu vou ter uma pessoa que me completa. E isso vai me ajudar a chegar mais rápido no meu objetivo. Mas não tem coisa pior. Eu contratar uma pessoa só pela amizade, ou só pelo conhecimento, ou só porque eu quero ajudar, e naquele primeiro momento está tudo bem, está tudo às mil maravilhas. Mas ao passar dos dias, ao passar dos meses, isso vai começando a deixar a gente falar que aquela carapuça começa a cair. As coisas começam a acontecer. E eu digo sempre assim, olha, nunca contratou uma pessoa que você não possa demitir. Porque é dor de cabeça. Nossa, que legal. Olha, gente, presta atenção na dica e isso vale muito para as confeiteiras, viu? Porque a gente começa nossas contratações com a mãe, com a irmã, com a vizinha. Que são Nada errado com isso, tá? Nada errado com isso. Mas o que você tem que entender é, primeira coisa que acontece quando você vai fazer uma contratação,
notoriamente, quem é do RH, não sei se tem alguém do RH aqui, mas o que é que geralmente o RH faz? Ele contrata pelo conhecimento e pela habilidade que a gente tem. Conhecimento é o quê? É o currículo. Ou seja, pelo currículo eu consigo saber se você tem experiência, se você já tem curso de confeiteira, se você já trabalha com bolo. Ok. A segunda parte é a habilidade, que é a competência técnica. Ou seja, você tem experiência na área? Quanto tempo você trabalha nessa área? Então, geralmente a gente olha o conhecimento e a habilidade. Só que o que determina se você vai desempenhar um bom papel dentro do meu trabalho é o seu comportamento. Então, todos nós somos contratados pelo conhecimento e pela habilidade e nós somos demitidos pelos nossos comportamentos. Porque de nada adianta você fazer um bolo perfeito, mas você só chega atrasado no trabalho, não sabe lidar com meus clientes, não entrega no horário certo, só vive reclamando do seu trabalho, só vive chegando aqui, gerando conflitos aqui comigo na minha casa ou na minha empresa. Então, de que adianta tu ser um ótimo profissional se tu não sabe lidar com pessoas? Os teus comportamentos, ele não condiz com o que eu prego para os meus clientes. E é onde começa a ter atritos, ter conflitos. Por isso que a gente vê no mercado muitos bons profissionais desempregados. Muitos. Tá? E é comum, às vezes, a gente colocar pessoas no primeiro momento do nosso vínculo de amizade. Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer ajudar. Então, você tem que ter esse cuidado. Não é que eu estou falando que você não deve contratar, mas você deve saber quem você está contratando. Qual o perfil? Então, exemplo, aqui eu estou dando apenas algumas dicas rápidas sobre entendimento de perfil comportamental. Mas o presentinho que a gente está preparando para esse pessoal que está aqui ao vivo, para quem ficar até o final, eles vão ter exatamente um questionário para eles responderem, e esse questionário vai dizer exatamente qual é o seu estilo predominante no seu comportamento e quais são as suas principais habilidades. É algo assim, vai ajudar muito as mulheres aí a elas terem uma noção melhor sobre o seu estilo comportamental. Dessa forma, elas conseguem entender melhor o estilo comportamental das outras pessoas. Nossa, muito legal. Gente, quem tá aqui na live, fica até o final, porque ele vai... É presentaço, vocês não têm noção, é presentaço. E isso dá um adianto na vida da gente, a gente economiza tempo, né? Porque a gente se conhecendo, a gente consegue, assim como ele falou, com mais facilidade entender a personalidade do outro. Me fala uma coisa, Luiz, por exemplo, fazer uma pergunta assim bem aleatória. Eu quero contratar uma pessoa de vendas. Por exemplo, quero entender se isso tem a ver. Quero contratar uma pessoa de vendas. Então, essa pessoa, ela precisa ser proativa, ela precisa ser comunicativa, ela precisa... Dentro desse DISC, eu consigo avaliar se ela vai conseguir fazer tudo que eu preciso. É exatamente isso. Exato. Exemplo, eu tenho uma metodologia, tá, que eu desenvolvi baseado na teoria. Existe a teoria DISC, tá? Como eu falei, quase centenária, que é baseado nesse livro aqui, ó. As emoções das pessoas normais. Todo estudo sobre o DISC está aqui. Então, o que é que acontece? Baseado nessa teoria, existem algumas metodologias. Eu tenho uma metodologia do DISC baseada nessa teoria. E nessa metodologia, quando o cliente responde um questionário, ele gera um relatório. E esse relatório, ele diz exatamente o comportamento da outra pessoa, com assertividade de 99%. Então, lá ele diz quais são os comportamentos mais aparentes no seu comportamento, seus principais medos, quais são os seus comportamentos dentro da empresa, seu estilo de liderança, se você está bem na sua vida pessoal, se está bem na sua vida profissional. Ele gera mais de 80 informações sobre você. A gente diz que é como se fosse uma bola de cristal, tá? Então, o que acontece? Se eu vou colocar uma pessoa que tem mais esse estilo mais comercial, ou seja, precisa de uma pessoa proativa, que saiba falar, que saiba se comunicar, que consiga convencer o cliente, que seja bom negociador. Dentro dos 4 estilos comportamentais, o melhor fator para esse estilo comportamental é o influente e o dominante. O dominante, ele tem uma pegada mais racional e ele é mais competitivo para negócios. Ou seja, quer vender, é com ele. O influente, que é o segundo fator, ele é aquele perfil que ele gosta também de vender, tem facilidade de se comunicar, mas antes de bater meta, ele pensa no outro. Ele diz o seguinte, olha, todo mundo ganha. Às vezes o dominante, ele sozinho ali em cima, e os outros 3 abaixo dele, ele quer atropelar etapas. Ou seja, ele está pensando só na venda. Se tu vai gostar ou não, ele quer vender. Estilo um Roberto Justus. É um cara com dominância altíssima. Ele atropela o que tiver passar na frente dele. O influente ali em primeiro lugar e o dominante em segundo lugar, os dois se comunicam.
Enquanto o influente quer ajudar, quer mostrar que vale a pena, que o bolo é muito gostoso, que vai dar certo, que vai poder levar outras pessoas também para comprar, o dominante diz assim, beleza, mas quanto é que a gente vai vender? O dominante pensa primeiro nele, para depois pensar no outro. Já o influente, ele pensa eles, todo mundo ganha. Já o estável, que é o terceiro, a estabilidade, ele tem aquele lado mais o seguinte, ele se coloca muito no lugar do outro. Será que ela vai gostar do bolo? Como é que tá? Deu tudo certo? As pessoas comentaram? Tem algum comentário? Posso melhorar? Ou seja, ele está sempre se colocando no lugar do outro. Então, ele é um perfil bom também para vendas, mas ele precisa do influente ou do dominante. Ele sozinho, ele vai dizer assim, Nina, olha só, a cliente pediu desconto, vamos ajudar? É a nossa primeira entrega. Ou seja, ele pensa muito no outro. Ele primeiro pensa no outro para depois ele pensar nele. Tá? Já o conformista, ele é muito detalhista. Ele vende, mas ele vende do jeito dele. Ele quer explicar os mínimos e mínimos detalhes. Então, assim, para esse tipo de negociação, o influente e o dominante são os melhores. Se tiver um influente e um estável, melhor ainda. Tá? Ou seja, vendo pacas, hein, gente? Vocês viram que bateu na mesa? Legal, que legal. Não sai sem comprar. Então, assim, eu particularmente, eu dou muito conteúdo para os meus alunos. Mas quando eu estou lá para vender, eu estou lá para vender. Eu digo, olha, eu já dei tudo que eu poderia dar para vocês. Agora eu estou vendendo meu curso. Quer comprar meu curso? Luiz, mas eu queria saber, olha, eu já falei sobre isso. Eu já dei o conteúdo. Tá lá, eu disponibilizei. Deixei uma semana lá para vocês. Quer comprar agora? Não, não acho que é o momento. Eu falei, tudo bem, eu entendo que não é prioridade para você nesse momento. Não, isso não é prioridade. Não, não é prioridade. Não, Luiz, mas é questão financeira. Eu disse, mas eu te ensinei a ganhar dinheiro. Eu estou te ensinando a ganhar dinheiro. Então, é prioridade. Aí ele vai, vixe como ele é. Eu falei, mas eu dei tudo que eu poderia já te dar gratuito. Então, quando é para vender, eu vou vender. Quando é para dar conteúdo, eu vou dar conteúdo. E normalmente, me corrija se eu estiver falando besteira, mas normalmente o estável, ele acaba até se assustando com a gente, né? Não é isso? Com os dominantes. Eu, como já trabalho, exemplo, com isso já há muitos anos, eu consigo passear nos 4 ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer pessoa que está aqui vendo essa nossa live aqui agora, não sei se você vai deixar gravado, não sei, mas nós conseguimos nos adaptar dentro dos 4 estilos comportamentais sem que o outro perceba isso. Exemplo, se você vai entrevistar uma aluna ou uma cliente que ela tem um perfil conformista, você basta pausar um pouco o seu lado mais dominante e fazer mais perguntas fechadas para ela. Porque, exemplo, ela não gosta de se sentir solta. Para ela tem que ter um começo, meio e fim. Exemplo, eu não combinei com você aqui o que a gente ia conversar aqui hoje. Não. A gente aqui tá dando um bate-papo. Só que se fosse um conformista, ela diz assim, Nina, o que é que tu vai me perguntar? É o que exatamente que vai acontecer lá? Porque assim, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Eu não quero pisar na bola, eu não quero prejudicar você. Então ela fica insegura, ela tem medo. Tá? E eu digo sempre o seguinte, olha, o medo faz parte do nosso comportamento. O que você não pode deixar é que seu medo seja maior do que seu sonho. Porque senão ele te paralisa. Né? Então tem gente que às vezes tem um sonho na sua frente, mas não acredita em si. Sensacional. Deixa eu te falar agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Então tá, as meninas elas querem ter acesso a esse disque. Como que funciona para as pessoas poderem ter acesso ao disque? E depois que elas têm acesso a ele, porque você vai explicar direitinho. A pessoa tem alguém que explica sobre o resultado do teste? Como que funciona tudo isso? Olha só, hoje, eu particularmente, o Luiz Vicente em si, eu não trabalho mais realizando, vamos dizer, devolutivas, porque existe um relatório, nós temos um relatório básico, temos um relatório intermediário e um relatório completo. O relatório básico ele já é uma página de informação que é o que eu vou dar de presente para o pessoal. Só para você ter uma ideia, os meus alunos, eles cobram R$50 por cada um desse relatório que eu vou liberar aqui. Aqui eu tenho aqui 90 e poucas pessoas. Então, se todas as pessoas tiverem aqui acessar o material, se fosse cobrar R$50 de cada um, não sei nem quanto é que daria aqui agora. Mais de R$5.000 aí. E eles estão ganhando de forma gratuita. Meus alunos cobram por isso. Eu estou dando de presente. Aí existe um relatório intermediário, um relatório com 10 páginas, que eles cobram R$120 por esse relatório. E existe um relatório mais completo, que é o relatório de 27 páginas. Esse relatório, os meus alunos cobram por esse relatório R$300 em média no mercado. Só pelo relatório. Para poder dar uma devolutiva desse relatório, dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, para dar uma devolutiva desse relatório. E essa devolutiva, aí eles variam muito o preço. Exemplo, eu tenho analistas que cobram R$400, R$300, eu tenho analistas que cobram R$1.000, vai muito do porte do analista.
Vai muito do QI dele, do conhecimento que ele tem, da clientela que ele atende. Então, quer dizer, hoje, eu, Luiz Vicente, eu não tenho condições de atender mais pessoas pela minha demanda. E o que é que eu faço? Eu formo analistas para oferecer esse serviço no mercado. Então, hoje, mais de 40 mil pessoas já participaram da minha formação. E alunos que estão mais de uma formação mais avançada comigo, que eu tenho um acompanhamento mais próximo, tem pouco mais de 700 alunos. Aí em São Paulo, acho que eu tenho mais de 150 profissionais que atuam aí em São Paulo com minha análise de DISC. E todos eles têm um sistema. Esse sistema é onde gera esse relatório. Você responde um questionário de 5 minutinhos e ele gera um relatório na mesma hora sobre o seu comportamento, com assertividade de 99%. Se você mentiu, ele diz que você mentiu. Se você não entendeu, ele diz que você não entendeu. E ele diz exatamente quem você é. Do dia que você nasceu até os dias de hoje, ele fala sobre a sua vida. Até o que você, às vezes, nunca falou para ninguém, ele está dizendo lá sobre a sua vida. Então, exemplo, eu vou contratar uma pessoa. Então, eu tenho mais de 1000 analistas que trabalham na área de recrutamento e seleção, que eles usam a análise DISC para terem mais assertividade nas contratações. Exemplo, a Hyundai Motors, aí em São Paulo, eles usam a nossa análise. Boxicob da Bahia, não sei se tem alguém da Bahia aí. Senai de Cuiabá. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para as pessoas, porque assim, para minha audiência poder entender sobre o que a gente está falando, porque falar sobre, você vai ter que contratar um analista, aí para elas acaba sendo uma coisa muito distante. O que eu quero que fique claro para vocês, confeiteiras, o que eu preciso que fique claro para vocês? Quando vocês fazem uma contratação, vocês vão tentar pegar o perfil, vocês vão contratar que é para não mandar embora. Ninguém contrata querendo mandar embora. Então, vocês economizam um tempo gigante. Por quê? Quando você contrata sem conhecimento, sem saber perfil, sem saber nada, você corre o risco de contratar a pessoa, perder todo aquele tempo para treinar aquela pessoa, ensina tudo que você sabe e, cara, você se doa para a pessoa e de repente a pessoa fala assim, não deu certo, ou você precisa demitir. Cara, olha o tempo que você perdeu. Olha o tempo que você deixou de ganhar, né, na verdade. Então, quando a gente falar aqui para vocês que vale a pena sim, quando vocês forem contratar uma pessoa, você não precisa ser expert em contratação. Existem pessoas que fazem isso por você. Então, vale a pena você contratar pessoas, ir atrás de pessoas que têm esse conhecimento para te economizar tempo, né, te economizar dinheiro e muito mais coisa, né, Luiz? Porque, exemplo, na hora que você faz uma contratação errada, você perde rotatividade, porque você está sempre tendo que demitir para recontratar, é o que a gente chama de turnover. Você perde na demissão, porque você não contratou a pessoa como você falou para demitir. Você contratou a pessoa para poder ela crescer na sua empresa. Exato. E se você contratar uma pessoa errada, com pouco tempo ela vai sair, porque ela não está satisfeita. E hoje no mercado, Nina, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, isso é uma pesquisa do Sebrae, a cada 10 pessoas, 7 estão insatisfeitas no mercado. 7 estão insatisfeitas. Para você entender, esse é um índice muito alto. Muito. E por que eles estão lá de forma errada? Porque elas passam, vamos dizer, 8 horas do dia fazendo coisas que o cargo necessita, mas não que elas gostariam de fazer. Ela está lá mais pela necessidade do que pela oportunidade de fazer o que elas amam. Então, isso, ela não consegue produzir, não consegue melhorar a sua entrega, chega em casa também frustrada, às vezes desconta no marido, às vezes desconta no filho, ama chegar um final de semana, ama chegar um feriado, odeia uma segunda-feira. Então, tudo isso é ruim para o seu negócio. Então, se você pega uma pessoa, se você tem um mínimo de conhecimento sobre a contratação, você termina, às vezes, comprando gato por lebre. No primeiro momento, está todo mundo feliz. Passam-se alguns dias, começa a botar as garrinhas de fora. E aí, a análise comportamental, ela ajuda justamente você a ter essa assertividade. Então, aqui é para você ter um entendimento sobre isso e saber que isso existe. Como você falou lá no início. Não quer dizer que nesse momento você esteja precisando, mas é importante você saber que no futuro você precisa disso. Se você quiser ter mais assertividade, reter talentos. Tem gente que diz assim, Luiz, mas se eu pego uma pessoa do zero, eu ensino para ela, eu capacito, eu treino ela e ela foi para o meu concorrente. Tem gente que tem esse medo, tem essa mentalidade. E eu aprendi isso na administração, quando eu fiz administração. Você deve contratar uma pessoa melhor do que você. Por quê? Porque você não consegue ser bom em tudo. Então, exemplo, se eu não sou bom, Luiz Vicente, eu não sou bom na parte financeira. Eu pego uma pessoa muito boa na área financeira e fico colocar para trabalhar para mim. Porque ela consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Exato. E se eu for pensar que ela pode pegar a minha ideia, pegar meu negócio e for colocar o negócio para ela, eu não vou crescer.
E se eu for ficar preocupado que eu não vou capacitá-la, não vou ensinar ela com medo dela ir para o meu concorrente, qual é melhor? Eu ter uma ótima profissional junto comigo para me ajudar a crescer, ou eu ter uma pessoa que não cresceu, não desenvolveu e está junto comigo? É melhor que vá embora. Por quê? Muito legal você ter Se eu falado. tiver essa mentalidade, automaticamente eu vou dizer assim, Luiz, mas eu não vou te ensinar para ela o pulo do gato, eu não vou ensinar ela tudo que eu sei, porque ela pode pegar a minha ideia e ir embora. Você querendo ou não, se ela já tiver o espírito empreendedor dentro dela, não vai ser você que vai segurar ela. Mas eu te garanto, ela nunca mais na tua vida ela vai esquecer a hora que você passou na vida dela. Ela vai ficar grata pro resto da vida dela saber o seguinte, que ela pode estar aqui, ó, muito mais do que você. Mas ela chegou e trabalhou com você e você teve o privilégio de estar junto com ela em algum momento. E por que não no futuro fazer alguma parceria? O mercado dá para todo mundo. Nossa, É o que eu digo, muito é o que eu legal digo pros meus você falar alunos. isso, porque eu vivi muito isso aqui no meu ateliê. E quando eu contratava pessoas, quando eu contratava funcionária, eu tentava contratar sempre pessoas que eram boas naquilo que eu não era. Então, eu não tinha habilidade com miniatura, por exemplo. Eu ia contratar pessoas que eram muito top em miniatura, A né? gente aprende com elas. Hã? A gente aprende com elas. Exato, e não só isso, a gente além de aprender com elas, é um conjunto, né? Todo mundo, é a mesma coisa, por exemplo, tá eu, o Rafa, o Marcos aqui, o Rafa é muito bom sei lá, de tráfego, o Marcos é muito bom de... Então, cada um é bom na sua área, e quando a gente se junta, a gente se torna excelente, né? A mesma coisa, você tem a equipe hoje que te ajuda. Eu tenho hoje a agência que faz o trabalho que Rafa faz. Eu tenho uma empresa que cuida da minha redação. Eu sou péssimo para português. Sou muito bom para matemática. Meus alunos sabem disso. Só que eu não deixo que isso me pare. Então, o que é que eu faço? A pessoa que cuida do meu design também cuida da minha redação. Cuida dos textos. Quando eu cuidava dos meus textos, era um zero à esquerda. Eu tenho um editor de vídeos que edita meus vídeos e posta nas minhas redes sociais. Eu tenho um pessoal que cuida da minha parte de artes. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu tráfego. Eu nunca vi eles na minha vida. Tudo online. Tu ainda tem o privilégio de conhecer Max, que está com ele perto de você. Eu nunca vi pessoalmente o meu copy, a pessoa que faz meu tráfego, a pessoa que faz meu vídeo. Então, isso é o quê? O poder do digital. Né? Às vezes, você não precisa ter pessoas daqui do seu lado para poder te auxiliar. É verdade, é Né? verdade. Nem você consegue também dar conta de tudo. Se a gente fosse fazer tudo, a gente não conseguia. Não dá conta. A gente ia ser igual o pato. Adoro falar isso, eu vou falar nessa também. A gente ia ser igual o pato. Faz tudo, pato, ele faz tudo, só que ele faz tudo mal. Ele nada, mas ele nada mal, ele corre mal, ele voa, mas voa mal. Ele não é excelente em nada, né? A gente não tem tempo para ser excelente em alguma coisa específica. Muito Eu mais. digo isso para os meus alunos. Eu falo isso para os meus alunos. Eu digo, olha, existe um analista disque pato. Luiz, o que é isso? O pato, quando chega um caçador para tirar ele, ele não sabe se voa, se nada ou se ele corre. Porque ele é todo desengonçado. Então, existe muito analista também pato por aí. Ou seja, se ele não tiver um nicho para saber o que ele quer fazer, ele termina, às vezes, dando para tudo quanto é lado e não faz nada bom. É verdade. E é importante você abrir sobre isso, sabe? Porque às vezes o meu pessoal, aqui as minhas confeiteiras, elas têm muito isso na cabeça, esse medo de, eu vou contratar e vai ser minha concorrente. Aqui, gente, no ateliê, eu contratei confeiteiras que viraram minha concorrente. Quer dizer, minha concorrente. Estão no mercado, não são minha concorrente. Mas que foram para o mercado, porque elas já entraram com esse... E olha, é muito louco eu falar sobre isso. Eu contratei uma pessoa que ela já tinha o tino, né, de ser empresária. E eu vi isso quando ela chegou. Só que ela era muito boa. Aí eu falei, cara, eu vou me dedicar ainda mais para essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai sair. Será que eu devo? E aí eu apostei nela. Claro, óbvio que futuramente ela saiu, mas o tempo que ela estava aqui, ela agregou muito pra gente. Ela agregou muito. Então, as meninas perderem esse medo. Deixa eu só voltar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos ver se eu vou ser clara na minha pergunta. Quando eu vou fazer uma contratação, sabe aquela análise... É bem simples, aquela análise de perfil comportamental que tem tubarão, gato, águia e lobo? Sabe essa bem basicona? Que você pega na internet aí? Quando eu ia contratar algumas pessoas, antes de ter todo esse conhecimento, eu ia contratar algumas pessoas, eu percebi que, por exemplo, eu era tubarão. E eu percebi que eu não conseguia ter outras pessoas tubarão aqui comigo. E eu quero saber se nesse DISC também funciona desse jeito. Então, por exemplo, eu sou dominante.
né? E eu vou trabalhar com 5 mulheres aqui. Tem alguma coisa a ver? Várias pessoas dominantes ou várias pessoas, uma estável, uma não sei o que, para cada uma fazer uma coisa? Como é que funciona isso? Vamos lá, deixa eu só fazer uma analogia para você em relação à questão dos animais. Boa, Isso boa. chama-se preferência cerebral. Tá? É uma ferramenta que tem, onde o tubarão é o dominante, a águia é o influente, Tá. o gato é o estável e o Legal. lobo é a conformidade. Então, se você olhar o tubarão, ele morde, depois ele vê o que ele mordeu. Ele é muito rápido, ele é muito direto, é muito objetivo. Ele Tá. atropela muitas vezes a etapa. Né? Já a águia, como eu já falei, pensa mais amplo. Já olhando exemplo o lobo, ele olha em sua volta e ele só dá o bote quando ele tem certeza. Então, ele às vezes fica lá no escuro. Se você vê filme de lobo, ele fica lá no escuro ali, ó, só olhando o movimento. Mas quando ele dá o bote, ele dá um bote certeiro. Então, o conformista, ele só dá um passo à frente quando ele sabe exatamente onde ele vai trilhar. É a mesma coisa quando você abre o carrinho para vender o curso para suas alunas. A conformista, ela já tomou a decisão antes. Mas ela sabe exatamente como vai ser, como ela vai fazer. Ela tem tudo isso muito cronometrado, vamos dizer assim. Tá. Olhando isso para um ambiente de negócio, se você tiver com pessoas que vai trabalhar com você no seu ateliê, no seu negócio, você precisa identificar o seguinte. Primeira coisa, quais são as atividades que essa pessoa vai executar? Legal. Pega um papel, uma caneta e descreve o que ela vai fazer. Não é o que ela tem que saber. Não é o conhecimento dela. É o que ela vai fazer. Exemplo, me diz aí uma função no ateliê. Um cargo. Me diz um cargo de uma pessoa no ateliê. Na cozinha, para poder lavar a louça, por exemplo. Beleza. Então, quais são as atribuições que essa pessoa precisa fazer para lavar as louças? Ou seja, é um trabalho rotineiro, correto? Certo. Ele é repetitivo. Ok? Certo. É algo que ela precisa ter paciência. Porque se ela for impaciente, ela pode lavar errado. Ela tem que ter paciência. É um trabalho repetitivo. Então você já sabe que um dominante não vai dar certo. O dominante ele é o que? Ele é rápido, ele atropela processos, ele é impaciente. Então ele lava prato, ele lava uma, 2 vezes, ela fica com raiva, porque já tem que lavar de novo mais. Ele é impaciente. O influente também não é tão bom. O estável, perfeito. Porque o estável, além de ser organizado, ele é paciente, ele é uma pessoa empática e ele tem facilidade de repetir tarefas. Então, o estável é o melhor perfil para essa área. Então, independente do seu perfil, você tem que escolher um perfil que ele tem a ver com as atribuições que ele vai executar. E você sabendo qual é o seu perfil, você vai saber como lidar com ele. Tem uma frase milenar que diz assim, me ajuda aí, não é uma frase que está dentro da Bíblia, mas é uma frase milenar que diz assim, dê ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Acho que é algo nessa linha aí. Tá, a gente entendeu. E eu digo assim para os meus alunos, dê ao outro aquilo que ele gostaria de receber. Exemplo, amanhã é seu aniversário, certo? Amanhã é seu aniversário. Aí chega amanhã uma pessoa e vai ter, Dino, eu quero te dar um presente. Aí, sei lá, te dá uma panela de pressão. Aí tu vai dizer, peraí, mas o presente é para mim ou é para minha cozinha? Ou seja, para a pessoa, ela te deu esse presente, para ficar mais fácil. Qual é o time que você torce? Tu torce para um time? São Paulo. Eu sou palmeirense. Beleza, então vamos dizer o seguinte, é teu aniversário. Eu, por ser palmeirense, nessa frase milenar, dê ao outro aquilo que eu gostaria de receber. O que é que eu vou fazer? Dar a camiseta do Palmeiras para você. Você vai odiar isso aí. Então, dê ao outro aquilo que o outro gostaria de receber. A mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Eu preciso tratar as pessoas da forma que elas gostariam de ser tratadas. Então, dessa forma, eu respeito o outro do jeito que ele é e automaticamente os outros me respeitam também do jeito que eu sou. Então, quando você observa isso, você salva casamentos, você salva relacionamento com seus pais, com seus filhos, quando você entende isso. E eles percebem quando você muda. Porque a sua forma de entender o mundo é diferente. Então, a mesma coisa acontece com o colaborador. Você precisa entender se as atribuições que ele vai executar se tem a ver com o comportamento dele. Porque se você for escolher de acordo com a sua percepção, para ele isso pode ser horrível. Ele pode até aceitar porque está precisando. Mais de 14 milhões de desempregados aí no Brasil atualmente. Mas não quer dizer que durante muito tempo a pessoa vai querer estar ali. Porque não é aquilo que ela está ali porque precisa, mas não é aquilo que ela quer.
Então, nesse primeiro momento, ela vai até aceitar algo que você passar para ela. Mas com pouco tempo, ela vai te deixar e vai embora. Ela vai se manter infeliz. Não Nossa, não tem para onde correr. Então, você tendo um perfil dominante, você pode ter 10 pessoas dominantes aí no seu ateliê. Desde que essas atribuições que elas vão executar tenham a ver com o comportamento delas. Se for para a cozinha, não bota um dominante. Mas, exemplo, se tu quer colocar uma pessoa para te ajudar nas vendas, opa, dominante, influente, perfeito. Tu quer pegar uma pessoa para colocar na parte das tuas finanças, para organizar tuas finanças, porque tu tá com muita coisa, correria, não dá para organizar tudo, mas tu quer deixar uma coisa muito bem controlada, tudo certinho. Um conformista é o melhor perfil. Até o estável também é o melhor perfil, porque ele está muito atento a isso. E eu e você aqui nessa parte é meio que um zero à esquerda. Verdade seja dita. Entendeu? total. Total. Então, quando você percebe isso, tu começa a contratar a pessoa não pelo conhecimento e pela habilidade que ela tem, mas pelos comportamentos dela no que elas vão executar. Então, essa atividade, ó, é muito maior. E para isso você não precisa ter um curso em Harvard, fazer uma faculdade. Isso é muito mais de time, de experiência. Lógico, existem ferramentas que fazem isso para te ajudar, para te auxiliar. A gente diz assim, o DISC, a metodologia DISC, ela não é uma ferramenta fim. Ela é uma ferramenta de complemento. Ou seja, ela te ajuda a complementar mais informações que você precisa. Mas você não pode pegar uma análise DISC e simplesmente só olhar para ela e dizer assim, contrato ou não contrato, demito ou não demito. Entendeu? Não pode. Entendi. Consegui responder a tua pergunta? Nossa, conseguiu, total. E aí eu fiquei aqui pensando, cara, por muito tempo eu fiz errado, tipo, porque na minha concepção, eu por ser dominante, eu tinha o entendimento de que eu não, cara, ficava impossível eu colocar pessoas que fossem dominantes para trabalhar aqui comigo. E eu nunca parei para pensar em tarefas, né? Depois, mais para frente, sim. Mas lá no começo eu nunca parei para pensar em tarefas. Né? Então a pessoa vai trabalhar lá para fazer a pasta americana, ela tem que ser tranquila, ela vai ficar sentada o dia inteiro, ela tem que estar calma, ela tem que... Cara, e eu contratei umas 2 pessoas que eram dominantes, né, Tubarão? A pessoa não dava conta. Mas sabe o que acontece aí? Sabe por que isso acontece? Inconscientemente, os semelhantes se atraem. Então a pessoa quando estava conversando contigo, tu topou com ela, caramba, gostei, a minha cara, tu é top, quero você junto comigo, vamos embora, vamos. Ela vai começar tudo mais. Só que o trabalho que ela está executando não é com você o tempo todo lá conversando, é o trabalho que ela está executando. Então aquilo para ela com o tempo passa a ser uma tortura. Então é por isso que muita gente diz assim, Luiz, eu contrato por QI, quem indica. Puta que pariu. Então aí é onde você pode dar certo, mas a grande maioria dá errado. Porque você foi pela sua intuição. E não realmente pela capacidade daquela pessoa. Agora sim. Você pode contratar uma pessoa e dizer assim, Luiz, mas e se a pessoa não tiver nenhuma experiência? Está começando a dar calor aqui. E se a pessoa não tiver nenhuma experiência? Exemplo, está aprendendo do absoluto zero. Tá. Como eu falei para você, a questão do nosso comportamento vem de genética. 50% a gente adquire, vem da genética, 50% você adquire ao longo da vida. Então, toda a construção do que você é hoje tem a ver com suas crenças, seus valores, sua história de vida. Então, todos nós temos singularidades. Só que aí o que é que acontece? Quando você contrata uma pessoa, essa pessoa ela vem com toda essa bagagem junto com ela. Então, se você pega uma pessoa e você vai treiná-la, conhecimento e habilidade você aprende muito rápido. Exemplo, você pode pegar um curso de um final de semana de 30 horas, 50 horas, e um final de semana ela aprende a teoria. A prática, ela só vai aprender praticando. Só que comportamento, você não aprende da noite para o dia. Tem toda uma história, tem toda uma vida. Então, quando você contrata pelo conhecimento e pela habilidade, se o comportamento não tiver o ideal, ferrou. Porém, se tu pega uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas tem um comportamento adequado, tu consegue treinar muito fácil. E treina do teu jeito. Cara, gente, olha que legal que ele falou, confeiteira. Isso aqui para mim já vale essa live de hoje. Presta atenção no que ele falou. Vocês que vivem me perguntando, Lina, eu contrato alguém com experiência ou eu contrato alguém que não tem experiência e eu vou ensinar tudo? O que eu faço? Vocês perceberam? Se você conseguir achar o perfil da pessoa certa, que tem o comportamento certo para fazer determinada coisa,
você vai ensinar e vai dar certo. Né? Perfeito. Desde que esteja alinhado. O Gente, contrário, não. O contrário, do não vai. contrário, não vai dar certo. Olha, percebe quanto tempo a gente consegue economizar fazendo isso? Nossa, é muito importante, cara. As pessoas, elas, eu não sei se por falta de conhecimento, eu não sei se por elas acharem que isso é uma coisa muito distante, mas eu acho que todo mundo deveria fazer esse teste, cara. Todo mundo Eu digo deveria fazer. assim, o DISC, ele é um conteúdo, Nina, que todos nós deveríamos ter. Porque, assim, ele é um autoconhecimento sobre si. E eu digo assim, ó, ninguém consegue se desenvolver sem se conhecer. Não tem como. A gente diz assim, o meu maior medo, lá em 2013, quando eu tive esse primeiro contato com essa metodologia, eu tive com esses bichinhos que você falou. Só que no meu caso, não era o gato, era um golfinho. No lugar do gato era o golfinho. Tá? Só essa diferença, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, meu principal medo era o seguinte, era crescer o meu negócio, e muita gente cresce, mas se não tiver uma boa base, qualquer coisa isso pode desmoronar, isso pode cair. Então, o autoconhecimento é importante para te ajudar a saber quem realmente você é. Seus pontos fortes, seus pontos de melhorias. E eu digo assim, olha, o que é você ter atitude de alta performance? É você saber seus pontos fortes, saber quais são os seus pontos de melhorias, e você neutralizar esses pontos de melhorias. E aí você consegue ter atitude de alta performance. Exemplo, eu, Luiz Vicente, eu sou muito bom na parte de me comunicar, ajudar pessoas, tá ali sendo proativo, mas eu não sou muito bom na parte de detalhes, de ter aquela parte mais criteriosa, planejador. Aí o que é que eu faço? Eu coloco pessoas para me auxiliar nesse sentido e eu foco no que eu sou bom. Eu não tento me tornar algo que eu não sou, porque isso vai me dar desgaste. Então, se você se sente muito bem na parte estratégica do seu negócio, não tem nenhum problema de você colocar a pessoa na parte operacional. Se você se sente muito bem na parte operacional, respeite isso. E coloque uma pessoa muito boa na parte estratégica. Exemplo, Luiz, eu até entendo tudo que Nina me ensina, eu sei fazer o bolo, mas eu não sei vender. Pega uma pessoa que é boa em vendas e manda tocar a tua venda. Mas não tenta ser algo que tu não consegue ser, porque isso vai te gerar desgaste. Tu não vai conseguir fazer bem feito o que tu já faz. Isso vai te paralisar e tu vai dizer assim, será que vale a pena eu estar aqui? Será que vale a pena eu fazer isso? E na realidade, por que isso acontece? Porque você não se conhece. Nossa, Então, muito legal. isso muda todo o jogo. Isso, com certeza, cara. Foi uma live sensacional, assim. Foram dicas muito simples que você deu, né? Bem fácil de entender. E espero que as pessoas tenham aproveitado muito. Fala o que você vai dar de presente. Aí teve gente que entrou agora. Fala aí o que você vai dar de Vamos lá, presente. deixa eu dar. Isso já foi agora, já finalzinho da tarde para começar a noite. Eu pensei, caramba, o que é que eu posso levar para o pessoal que está aí ao vivo lá de Nina, né? Eles terem mais conhecimento, com mais propriedade sobre esse material. E eu pensei, eu vou disponibilizar para eles uma avaliação de perfil comportamental. O que é essa avaliação? É um questionário que eles vão responder. Eles vão receber um link. E aí, Nina, eu quero saber como é que você quer liberar esse link para eles. Se você quer liberar aqui agora, se você quer liberar no direct, como é que a equipe aí quer fazer para liberar esse link. Eu já disponibilizei esse link para o pessoal, para a tua equipe. E aí eu quero saber como é que eles querem distribuir para o pessoal. Posso te fazer o seguinte? As pessoas chamam você no seu direct e você manda? O que você Sem acha? problema. Sem problema, pode ser. Sem problema nenhum. Pode ser? Te incomoda? Não, né? Não, tranquilo. Sem problema nenhum. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Quem tiver interesse, vai vir no meu direct, diz, Luiz, eu vim da live da Nina. Ok, eu já estou sabendo. Então, eu vou dar o link, tá? Para essa pessoa. E nesse link, ela vai clicar. Esse link, inclusive, tem teu nome, tá, Nina? Tem lá, analisedisc.com.br/Nina Borussia. É o link. Beleza. Ou seja, vai clicar no link e vai acontecer o seguinte. Ele vai abrir uma aba, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, gênero, masculino e feminino, e seu telefone para contato. E você vai clicar. Quando você clicar, ele vai abrir uma aba de instruções. Como é que você vai responder? É um questionário simples, rápido, muito, muito fácil. Ele vai aparecer 4 adjetivos. Tá. E ele vai dizer o seguinte, desses 4 adjetivos, qual deles tem mais a ver com você?
Ah, é o primeiro. Ok, dos 3 que sobrou, qual que tem mais a ver com você? Você vai botar o número 2. Primeiro, número 1. Segundo, número 2. Dos 2 que sobrou, qual que tem mais a ver com você? Ah, esse aqui, número 3. E por último, o que tem menos a ver com você, que é número 4. Aí você vai passar para a próxima pergunta. E aí ele vai fazer isso 24 vezes. Legal. Quando concluir, aí vai dizer, Luiz, e se tiver algum adjetivo que eu não saiba interpretar ele? Exemplo, o que é uma pessoa perfeccionista? Do lado tem uma interrogaçãozinha. Você clica, ele vai dizer o que significa. Porque facilita também. É bem fácil. Quando você responde, no final, ele já vai gerar o seu relatório. Ele já vai dizer qual desses 4 estilos tem mais a ver com você, de 0 a 100%, qual é o percentual que você tem, e embaixo vai dizer assim, quais são suas principais habilidades. O nome que você colocou lá, Nina Ortega, ele vai dizer, Nina Ortega, você tem um comportamento assim, assim, assado, por conta disso, disso, disso. Ele vai descrever o seu comportamento, quais são as suas principais habilidades. Nossa. Isso é um presente que eu quero dar para vocês, porque vocês aqui ouviram falando sobre a teoria. Mas como é isso na prática? Então eu queria dar esse presente para vocês, e eu peço que vocês não compartilhem com outras pessoas. Isso é um presente que eu estou dando para vocês, mas não passe esse link para outras pessoas, porque ele vai estar limitado à quantidade de pessoas que está aqui na live. Então, assim, não passa para outras pessoas, porque cada um desses relatórios são R$50 que os meus alunos cobram por isso. Tá? Então, eu queria dar esse presente para o pessoal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para fazer o teste, precisa estar num lugar tranquilo, sem barulho? Como é que funciona? Só dar uma coordenada para a galera. Tranquilo. No próprio questionário ele já dá essas instruções, mas eu vou antecipar aqui. Primeira coisa, tá num ambiente tranquilo, sem interrupções. Não responda imaginando o que você gostaria de ser, mas sim aquilo que você é. Não divida a atenção com outras pessoas. Não pergunte a seu marido, sua irmã, seu irmão, olha, o que tu acha que eu sou? Não, é aquilo que você é. Não existe resposta certa, não existe resposta errada, é o seu comportamento, tá? Se você respondeu certinho, ele pode dar uma informação no final e dizer o seguinte, ou você não entendeu, ou você respondeu de forma equivocada, ou você está passando por alguns conflitos. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional. Aí ele vai dizer assim, recomendamos você responder a análise novamente. Só que isso só acontece para você responder novamente, falar comigo, se você não entendeu ou se você mentiu. Mas se você mentiu, eu já não vou deixar você responder mais. Porque se você mentiu, é porque você não quer. Se você não entendeu, ele é muito simples, mas, sei lá, pode acontecer. Mas a gente só repete nessa situação. Mas, se você entendeu, se você não mentiu, é porque você está tendo alguns conflitos na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Luiz, o que seriam esses conflitos? É porque, às vezes, na vida da gente, às vezes, no nosso ambiente familiar, tem algumas decisões que a gente gostaria de fazer, mas por N motivos, a gente termina cedendo para manter aquele ambiente mais harmonioso. E com isso, a análise, ela consegue descobrir isso. Se você não está bem, ele diz. Se você mentiu, ele diz. Se você está com algum conflito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, problema financeiro, ele também acusa. Mas ele não vai dizer isso em textos, ele diz isso em gráficos. É para isso que existe um analista que cobra por esse trabalho, para poder fazer uma devolutiva para um cliente. E aí é onde entram os nossos alunos para fazer esse trabalho. Tá, o Marcos está aqui do lado me dando as instruções. O Marcos está perguntando... Eu vou te dar um de presente, Nina, para você um completo, tá? Depois você me lembra. Meu filho, não vou deixar você esquecer não, que eu vou ficar lá te enchendo o saco. Luiz, qual que é o prazo para a galera te chamar e poder fazer o questionário? Vamos lá. Aberto, né, gente? Vai ter um prazo. Isso, ele vai ter um prazo, ou seja, até amanhã, à meia-noite, eu libero para vocês. Legal. Então não tem desculpa de falar que não viu. Então... Spoiler. Hã? Spoiler. Ô Luiz, o spoiler para as alunas vai ter uma Mas, Rafael, a live é minha, você fica na sua... Ele quer agora tomar conta da minha live, mas se Rafael não se põe no seu lugar... Eu não sei de nada. Deixa eu falar uma coisa, que o Rafael já deu um spoiler aqui, né? Em breve. Muito em breve, gente. As minhas alunas amaram aqui, tá? A galera tá falando, sensacional, tal. E eu tô muito contente. Eu falei no começo da live, o Luiz ele vai ser uma peça-chave aí para as nossas águias. Então, todo mundo que for águia,
Fiquem espertas que vocês ainda vão poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento do Luiz. Não é isso, Luiz? Com certeza. Se precisar, estou aqui à disposição. Tá? É só chamar. Como eu falei no começo, Nina, esse é um conteúdo que ele é muito mais do que uma contratação. Ele é um conteúdo para a nossa vida. E eu tenho certeza, quem assistiu essa nossa conversa do início ao fim, ela já começa a perceber pessoas ao seu redor, marido, filho, mãe, pai, pessoas que trabalham com ela, já começou a perceber o perfil comportamental de outras pessoas. Dessa forma, elas conseguem melhorar a sua comunicação com outras pessoas. Tá? Eu digo assim, eu tenho alunos do Brasil, do exterior, que eles usam esse material para ajudar outras pessoas, não só em contratação. Eu tenho alunos que trabalham com relação sexual, para ajudar mulheres a melhorar a sua relação sexual com o DISC, para você ter ideia. Eu tenho engenheiros que trabalham com DISC, eu tenho alunos que trabalham com orientação vocacional, transição de carreira, em diversas áreas. Alunos no Japão, Europa, outros países que usam o DISC para ajudar outras pessoas a se conhecer melhor. Mulher na menopausa. Eu tenho alunos que trabalham com mulheres que estão lá em busca de uma carreira profissional de forma mais assertiva. Pastores que compram o curso para entender melhor o comportamento de seus fiéis. Nutricionistas, personagens. Então, é um conteúdo muito rico. Eu acho que você já me convenceu de comprar o seu curso, tá vendo? A gente precisa... Já tô convencida, Luiz. Depois a gente pode ver aí, para a gente, se for o caso, só para quem for teu aluno, ter depois uma palestra mais fechada, 2 horas de palestra só sobre esse assunto, e a gente dá um conteúdo para eles lá dentro para sua formação avançada. Eu topo, eu super topo. Eu não sei, acho que minha zaga vão topar isso aí também. Nossa, depois podem... Gente, essa é a importância da gente se conhecer, né? E quanto mais a gente se conhece, mais fácil as coisas ficam, mais fácil relacionamento, trabalho, tudo. Então, Luiz, só quero te agradecer, porque só Tamo junto. aprendi 1 hora que eu aprendi assim muita coisa, muita coisa. Obrigada, viu? Passa rápido. Passa rápido. Eu digo assim, é um assunto, né, que eu sou apaixonado de falar. Eu não falei nem 1% sobre esse conteúdo. O meu curso gratuito, para você ter ideia, é igual você. Eu dou 12, 15 horas de conteúdo gratuito, dou muito material. A formação avançada são mais de 60 horas, porque eu sou apaixonado por isso. Eu dou conteúdo para os alunos uma vez no mês, 15 dias, assim, ao vivo, para alavancar a carreira deles. E assim, é um assunto que eu sou apaixonado por ele. Eu digo assim, eu sou encantado com esse material, porque você ajudar o outro a se conhecer melhor, tomar melhores decisões. Alunos que às vezes estão com depressão, eu tenho alunos que dizem, Luiz, eu entrei na formação pensando inclusive em me suicidar. E quando eu vi seu material, eu vi uma luz no final do túnel. Mulheres que já sofreram abuso na infância e quando viu a análise comportamental, entenderam o seu comportamento, isso para mim não tem preço. É algo assim incrível. Eu sou apaixonado pelo DISC. Eu amo essa metodologia. Que legal. A gente consegue ver nos seus olhos que você gosta disso e que você faz por amor. E a gente fica muito grato por ter pessoas como você que fazem isso pelo próximo. Muito legal. Show. Muito obrigada, Luiz. Vou te cobrar. Quero fazer o meu teste lá, o meu questionário direitinho. Galera que tá aqui, vai lá no direct do Luiz. Já segue o Luiz, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos segue, Luiz. Hã? Pelo menos isso, segue. Pelo menos segue. Não, mas, gente, segue, porque vocês vão começar a adquirir conhecimento novo. Galera que é confeiteira, não adianta só seguir gente que fica passando receita. Vai seguir gente. Ô, Nina, deixa eu dar uma dica aí para tuas alunas. Olha só. Você que trabalha nessa sua área, você lida com cliente todos os dias. Não tem por onde correr. Não. Você precisa entender de pessoas. Não tem como você saber fazer um bolo e você não saber convencer a mulher ou o homem a comprar aquele bolo. Você não fez só para você. Então não tem como você levar a sua missão adiante, o seu talento, o seu dom, se as pessoas não sabem que você faz isso. Então você precisa se comunicar. Eu digo assim, olha, na hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está se vendendo. Por mais que você não perceba isso. Na hora que você acorda, você veste uma roupa, você vai para a rua, você está se vendendo. Então, entender o comportamento do seu cliente é tão importante quanto saber fazer um bolo. Por quê? De que adianta tu fazer um bolo lindo, maravilhoso, uma delícia, mas teu cliente não tem essa percepção. E como é que você se comunica de forma mais assertiva? Entendendo o seu perfil e entendendo o perfil do seu cliente. Chegou para o seu cliente, conversou, para você ter ideia. Eu tenho alunas, Nina, que
trabalham com limpeza de sofá. Ela falou, Luiz, quando eu entendi o DISC, quando o cliente liga para mim no telefone, só nas primeiras 4 ou 5 palavras, eu já identifico se ela é dominante, influente, estável, conforme só pela pergunta que ela faz. Pela pergunta, eu já mudo a minha comunicação para a comunicação do cliente. Com isso, eu consigo vender mais. Cara, total, total. Aquilo que você estava falando no começo da live, né? A pessoa chega dominante, todo acelerado, todo... Cadê? Quero saber quanto é que é o preço. Aí a pessoa fica lá, o atendente fica assim, não, mas a senhora não gostaria de não sei o quê, não sei o quê. Meu produto é feito com a qualidade tal. Meu filho, eu quero saber quanto é o bolo, o quilo do bolo. Já tem que dizer assim, olha, qual material vocês usam? É um material realmente de qualidade? Realmente é pasta americana mesmo? Eu queria entender um pouco. Não, senhora, é um bolo muito bom. Só quer quantos quilos? Perdeu a venda. Tá, já tem que dizer assim, olha, será que vai dar certo? Será que ele não vai quebrar? Será que ele é blindado? Será que o bolo é assim? Será que é assado? Será que vai ficar bonitinho? É o estável. O estável ele é medroso. Né? Então você precisa meio que sair levando ele até a escolha. Já o influente, ela começa a falar, olha, eu estou pensando, mulher, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, eu estou com ideia assim. Ela chega com a mesma ideia. Ao mesmo tempo não consegue fechar a ideia. Né? E ela começa a falar, às vezes até diz assim, olha, Nina, a gente principalmente disse mulher, porque eu tenho umas amigas que eu vou trazer para tu, sabendo que vai fazer. Ela tenta já te articular para que tu meio que. Ela já começa a querer te convencer a tu fechar um preço melhor para ela, porque ela vai te trazer mais vendas. Então, se tu não entende esse timing, se tu não percebe isso, tu perde venda. Você perde venda. E aí, gente, ó, as confeiteiras ficam lá reclamando. Ai, porque aquela cliente é isso, ai, aquela cliente é aquilo, aquela cliente não sei o quê. Não, minha filha, é você que tá errada, que não entende qual que é o perfil da cliente para poder segurar, amarrar todo o seu conteúdo, né? Amarrar tudo que você vai falar, como você vai fazer a venda e fazer a venda para essa cliente. Sensacional! Fechou com chave de ouro na parada, meu. Perfeito. Muito junto. legal. Gente, quero pedir um favor para as minhas alunas que estão aqui. A gente vai encerrar a live, vai lá na página do Luiz. Luiz veio com um conteúdo sensacional. Segue ele lá, deixa uma mensagem na última foto dele, agradece. Luiz, valeu, muito obrigado. Ele está presenteando vocês, cara, com conteúdo pago. Vocês não têm noção do que é isso, né? Então vai lá, né? Agradece, Luiz. E Luiz, aqui fica todo o meu agradecimento. Vou até virar a câmera. Bora agradecer, Rafael. Vai. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Bora aqui. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Viu? Espero que você possa fazer mais lives comigo. Aí, quando você quiser, as portas estão abertas. Águias, fiquem ligadas, porque o Luiz vai estar lá com vocês. O Luiz vai dar um grau lá em vocês, que a gente quer formar confeiteiras que realmente cheguem ao sucesso e cheguem aonde elas querem. E quando você conhece tudo sobre, né, perfil, sobre personalidade, fica muito mais fácil de você chegar onde você quer. Obrigada, viu, Luiz? Tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sucesso, tá? Muitas vendas, muitos bolos aí para vocês aí, que vocês possam também aprender cada vez mais aí. Acompanha ela também aí, já estão junto com ela aí. Eu tenho certeza que cada dia ela vai trazer mais conteúdos novos aí para vocês. E obrigado, Nina, pelo convite. Obrigado, Marcos. Obrigado, Elane. Obrigado, Carol. Obrigado, Rafael aí, pelo convite também. Vocês estão nos bastidores, mas estão aí fazendo tudo isso acontecer aqui nesse momento. Gratidão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, muito obrigada. Fica com Deus, viu? Tchau. Valeu. Tchau. Remover. Meu povo, bora lá todo mundo seguir ele. Que live sensacional. É bom quando a gente conversa com pessoas que trazem conteúdo. É bom quando a gente conversa com pessoas que abrem nossos olhos para coisas que a gente não conhece. Então, se você achava, né, que cliente é chata, que cliente... Não, é você que não conhece a sua cliente direito, poderia estar fazendo venda ao invés de reclamar, certo? Então, bora todo mundo lá para a página do Luiz fazer aquele agradecimento na última foto. Eu vou para lá também. E aí a gente já pede o nosso presente lá no direct dele. Um beijo pra vocês. Amanhã tem live. Que horas, Rafael? Amanhã é meu aniversário, cara. 8h30. Meu Deus, amanhã no dia do meu aniversário, Rafael... Pois eu estarei aqui 8h30. Vou fazer meu bolo de aniversário com vocês e a gente vai cantar um parabéns junto com vocês aqui na live, tá bom? Beijo, fica com Deus. Dá tchau, Rafael. Tchau. Uhul! Vai, meu povo. Uhul! Tchau, gente. Vai lá. Bora todo mundo pra página do Luiz. Tchau.